pessoas. Ó, vamos lá. A aula de hoje é de logaritmo. Geralmente a gente coloca esse nome aqui, aí todo mundo já assusta e tal. Mas vamos tentar facilitar um pouquinho. Obviamente, se a gente estivesse na sala de aula, nós íamos, sei lá, filosofar um pouco em cima disso. Mas como a gente tá preso aqui no computador, vamos mais devagar. Então, ó, o que que é logaritmo? Logaritmo, eu encaro assim, eu imagino que não é que eu acho que seja assim mesmo. Ele não necessariamente ele é uma matéria dentro da matemática, ele é uma ferramenta para fazer cálculo. Porque, lógico, vai existir exercícios de logaritmo mesmo, como a gente vai fazer, lógico. Mas ele aparece em outras matérias, por exemplo, em química, que é uma maneira de você calcular. Então, você utiliza das propriedades do logaritmo para achar um resultado. Em química, a gente acha ele quando for calcular índice de pH. Eu não sei como que é o Léo, acho que da química, né? Eu não sei se alguém já chegou na parte de pH. Para chegar nessa parte de pH, precisa de logaritmo, tá? E o logaritmo aparece também na próxima matéria que a gente vai ver, que é PA e PG, que é progressão aritmética e progressão geométrica. Então é uma maneira de você usar os números lá e fazer conta baseado nesses princípios aqui que a gente vai ver. Vamos ver como que funciona. Ó, a definição de logaritmo é sempre isso aqui, ó, log de b na base a é igual a x. Lógico que B, A e X, essas letras aqui, é uma convenção. Pode ser qualquer letra, tá? O que vale é o raciocínio e a definição de tudo. O que que significa isso? Significa que se eu pegar essa base e passar ela para cá, com o x sendo expoente, então vai ficar A elevado a x, é igual a B. Aqui a gente já deu o nome, né? O A é a base, o B é o logaritmano e o x é o logaritmo. Então, A elevado a x é igual a B. A principal coisa que a gente tem que fazer, e já resolve metade dos nossos problemas, é enxergar isso aqui, ó. Enxergar essas coisas. Enxergar que log de b na base a é igual a x é a mesma coisa que a elevado a x é igual a b. Por que que essas setinhas aqui, ó, ela tem dois rumos, né? Ela vai para cá e vai para cá. Porque ao mesmo tempo que eu tenho que saber sair dessa primeira situação para essa, se o exercício me apresentar essa situação, eu tenho que saber voltar para essa também. Então o a que está aqui, ele vai passar como base. Ele volta. Então vai ficar log de b na base a igual a x. Então isso é a mesma coisa que isso. E eu tenho que saber voltar um ao outro, tá? E já resolve 50% dos problemas. É essencial isso aqui. Por exemplo, aqui eu fiz no Paint, mas para dar uma ideia. Ó, o log de 81 na base 3 é igual a x. Como que isso funciona? O 3 vai passar para lá, vai ficar 3 elevado a x, é igual a 81, certo? E aí, o que eu tenho que achar? O valor de x. Para eu achar esse valor de x, vocês concordam comigo que esse 81 ele tem que ficar na base 3, porque vai ficar, por exemplo, 3 elevado a alguma coisa é igual a 3 elevado a alguma coisa, e essa alguma coisa tem que ser igual. Como assim? O 81, agora eu vou colocar ele em base 3. Como que eu coloco ele em base 3? Lá naquela propriedade lá de decomposição de números, só que eu quero colocar ele em base 3. Eu tenho como colocar o 81 em outra base? Tenho. Mas o exercício ele está com a base 3. Então eu vou ter que colocar ele, decompor ele em base 3. Então eu vou colocar 3, 81 dividido por 3, 27, 27 dividido por 3, 9, 9 dividido por 3, 3, 3 dividido por 3, 1. Então ficou quantos 3 aqui, ó? 4. Então é 3 elevado a 4. Então 81 eu posso substituir ele por 3 elevado a 4. Aí vai ficar 3 elevado a 4 é igual a 3 elevado a x. Como que esse x, qual que é o valor desse x? Se 3 elevado a 4 tem que ser igual a 3 elevado a x, o x tem que valer 4. Por comparação, tá? Aproveitando essa situação que eu acabei de falar, eu falei que, por exemplo, eu posso calcular 81 em outra base, 9, por exemplo. Cada logaritmo ele vai ter um resultado dependendo da sua base. E é interessante que a gente tente trabalhar sempre com a mesma base.
Se ele deu 81 em base 3, eu vou mexer com 81 em base 3. Eu não vou mexer com 81 em base 9. Tá? Eu não vou colocar esses números para decompor aqui em base 9. Eu tenho que colocar eles em 3. Tá? Isso aqui é importante, parece assim, óbvio. Tem uma pessoa conversando aqui, eu vou brigar com ela lá de fora. Ó, e nós estamos sabendo da aula dela, do que ela tá falando tudo. Bom, pelo menos eu tô ouvindo aqui. É, Então tem que usar a mesma base, procurar usar a mesma base. E tem alguns exercícios, por exemplo, que ele vai dar o logaritmo de, sei lá, 50 na base 2. Só que lá no exercício a gente usa o logaritmo de 50 na base 5. Então não tem como eu fazer essas contas, porque a base é diferente, o resultado é diferente. E aí a gente tem que achar uma saída para fazer umas coisas. Não adianta ele dar um resultado na base 2 e eu ter no exercício a base 5. Então, dependendo da base, cada logaritmo tem um resultado diferente. Então, é interessante a gente tentar usar a mesma base, certo? Vamos para as propriedades. Essa aula aqui ela é bem curtinha, porque, igual eu falei, eu não vou ficar forçando muita coisa, jogando muita coisa de logaritmo, porque tem muita coisa. Tem logaritmo decimal, tem logaritmo de Euler, com a base de Euler, tem logaritmo, tem cologaritmo. Eu vou colocar o básico aqui primeiro, porque aí se vocês quiserem, assim, tipo, o pessoal que assiste a aula, que der pra assistir e tal, e quiser que eu fale dessas três coisas, por exemplo, que eu falei, eu explico direitinho. Eu não vou colocar aqui porque fica muito cansativo, vai ser muita informação, é perigoso até confundir, e não aparece tanto, pelo menos no Enem. Na verdade, logaritmo é uma matéria que não aparece tanto no Enem. Quando aparece, ele aparece um exercício muito longo, e é uma tendência a pular esse exercício, porque ele é muito longo, às vezes é difícil, então nem, não sei se compensa fazer. Pelo menos aparecia assim. Cada dia, cada vez o Enem muda, né? Se agora ele aparecer diferente, num estilo de exercício mais diferente, eu vou mostrar para vocês nos exercícios mais para frente. Aí a gente sabe fazer, mas ele não vai fugir muito desse básico aqui, eu imagino. Esses logaritmos que eu falei, Euler, a cologaritmo, isso vai aparecer mais na FUVEST, na Unesp, e mesmo assim, às vezes não. Mais na FUVEST, mais em coisas mais complicadas. Enfim, então vamos pegar primeiro o básico aqui. A primeira propriedade, que é logaritmo do produto, é isso aqui, ó. Vamos supor que eu tenho log de na base A, né? Qualquer base. E eu tenho dentro do parênteses dois números multiplicados. 3 vezes 2, 2 vezes 5, tanto faz. Como que isso funciona? Eu vou manter o logaritmo, vou manter a mesma base, vai ficar log de A, log de B na base A, mais log de C na base A. Então eu vou somar. Vamos supor que está aqui 3 vezes 2, então eu vou na base 10. Então vai ser o log de 3 na base 10 mais o log de 2 na base 10. Tá? É somar os valores no logaritmo do produto. No logaritmo do quociente, quando acontece uma divisão, ele é autoexplicativo. Assim, se na multiplicação a gente soma, na divisão a gente vai subtrair. Vai continuar o mesmo raciocínio, ó, e subtrair, certo? Log de B na base A e log de C na base A, tá? Logaritmo de potência. Gente, calma. Tá. Vamos para o logaritmo de potência agora. Quando acontecer essa situação aqui, ó, log de B elevado a C na base A. Quando o logaritmando está com um expoente aqui, o que, que a gente vai fazer? Esse expoente ele vai lá para trás, ó, e vai ficar multiplicando tudo. Vamos supor que aqui está assim, log de 3 elevado a 2 na base 10. Então vai ser o log de 3 na base 10, ele é 0,47, um negócio assim. Elevado a 2, eu vou multiplicar por 2, porque o 2 vai sair aqui, ó. Então vai ser 2 vezes 0,47, tá? Então, se tem
um expoente, é só vocês passarem ele lá para o outro lado, porque ele vai passar multiplicando o log 2. O log da conta aqui. Próxima. Logaritmo da raiz. Eu não consegui achar um exemplo assim claro, então eu peguei lá da minha folhinha uma imagem assim explicando. Vamos lá, devagarzinho. Ó. Log de b com a raiz enésima. Quando a gente fala raiz enésima, é que pode ser raiz quadrada, cúbica, quádrupla, quíntupla, tanto faz. É um número genérico aqui. O importante é que tenha a raiz na base A. O que vai acontecer? Ó, primeira coisa, a gente vai ter que lembrar da propriedade lá da potência. Quando acontece isso aqui, ó, quando a gente tem raiz, tem o A elevado a alguma coisa numa raiz de algum índice, seja quadrada, tripla, tanto faz. O que eu tenho que fazer? O que está aqui dentro vai lá para fora, né? Tem aquele negócio do sol, vai para a sombra, o que está na sombra, sei lá o que é. Enfim, fica isso, certo? Aqui vai ser a mesma coisa. Primeira coisa eu tenho que fazer isso, ó. Passei o M, o 1, né? Porque aqui estava o 1, que eu não coloquei nada, então é o 1. Porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então esse 1 vai passar lá para fora, vai ficar 1 sobre N. E isso aqui, o que acontece isso aqui quando você tem um logaritmando com um expoente elevado? É a propriedade de trás, ó. Tá vendo? Eu tô mexendo com o dedinho aqui como vocês entendessem, tem que ser com o mouse. É o expoente aqui, ele vai passar lá para trás multiplicando. Então vai ficar isso aqui. 1 sobre N vezes log de A, log de B na base A. Tá? Aqui eu coloquei um exemplo, ó. Log de 3, log de 81, né? Raiz de 81, raiz cúbica de 81 na base 3. O que vai acontecer? Ele vai trocar os expoentes, ó. Aqui estava 1, ficou 81 elevado a 1 terço. O 1 terço vai passar para lá multiplicando. O log de 81 na base 3 a gente viu que era 4, né? Que a gente fez lá no comecinho. E aí vai ficar 1 sobre 3 vezes 4, que é 4 terços. Certo? Se eu falei rápido, volta o vídeo aí. Mas é isso aqui. Primeira coisa, a gente tem que usar essa propriedade, tirar a raiz e depois vai virar essa situação aqui, que é um logaritmo de uma potência. Que aí o expoente vai ter que passar para lá. Agora, gente, eu acho que é a mais difícil, não sei se eu posso falar difícil aqui, é a propriedade da mudança de base. Mas também é a mais importante, né? Vamos lá. Vamos supor essa situação aqui, ó. Eu tenho log de A na base B. E eu quero colocar, o exercício me deu, por exemplo, o log de 2 na base 7. E aí ocorre uma situação que eu tenho log de 2 na base 5. O que eu tenho que fazer? Se eu tenho o exercício me deu o log de 2 na base 7, e eu tenho no exercício lá no decorrer nas contas, apareceu log de 2 na base 5, eu tenho que transformar esse log de 2 na base 5 em log de 2 na base 7. É por isso que a mudança de base existe. O que eu tenho que fazer? Então vamos supor que está aqui, ó, log de 2 na base 5. Vai virar o quê? Log de 2. Esse C é a nova base. Qual que o exercício me deu? 7. Ele me deu log de 2 na base 7. Então, o meu C vai ser 7. Tá? Então, para eu usar esse dado que o exercício deu, que é log de 2 na base 7, eu vou ter que mudar a minha base. Né? Porque se a gente estiver fazendo a conta lá, por exemplo, apareceu log de 2 na base 5. Então, vai ficar log de 2 na base 7 dividido por... Aí, o log de 5, aqui o 5, a base 5, vai ficar log de 5 na base 7. Tá? Então, o exercício me deu log de 2 na base 7, é um valor. E aí, eu estou fazendo as contas, apareceu na minha conta log de 2 na base 5. Aí, o que eu tenho que fazer? Uma mudança de base, porque o exercício me deu log de 2 na base 7, então eu preciso usar a base 7. Aí, o que eu vou fazer? Mudar a base. E aí, vai ficar log de 2 na base 7, o C é a nova base, é a base que eu quero, dividido por log de 5 na base 7. Tá? Essa é a propriedade mais chatinha, assim, às vezes a gente não consegue enxergar. Por costume, a gente lembra disso. Às vezes chega nesse log de 5, log de 2 na base 5, por exemplo, aí fala, o exercício está errado, tal, aí a gente desiste e esquece disso aqui. Acontece muito.
mas lembra, tá? Esse aqui é o mais chatinho. Como que funciona? Isso aqui que eu acabei de falar, ó. Ele deu no exercício log de 2 igual a 0,3, log de 2 na base 10. Quando vocês pegarem um exercício e não tiver base, tipo, tiver em branco, é base 10, tá? Porque é uma convenção a gente usar a base 10 para calcular, assim, é o mais fácil, digamos, né? É o que mais dá valor, assim. Então, quando não tem base aqui, significa base 10. Então, o log de 2 na base 10 é 0,3. O log de 3 na base 10 é 0,47. Aí ele pede para calcular o log de 2 na base 3. Log de 2 na base 3 é um valor diferente de log de 2 na base 10, porque as bases são diferentes. Tá? Então, como que vai funcionar? Log de 2 na base 3 vai ficar log de 2 na minha nova base, que é 10, dividido por log de 3 na minha nova base, que é 10, e aí eu tenho que é 0,3 e 0,47. Eu dividindo esses dois resultados, eu vou chegar em 0,64. Então, o log de 2 na base 3 é 0,64. E o log de 2 na base 4 eu não sei. O log de 2 na base 5 eu também não sei. O log de 2 na base 6 também não sei. Isso aí a gente tem que fazer fazendo as contas, tá? E aí, para isso, ele joga esse logaritmo em base diferente, porque a gente tem uma referência, tá? Que aí a gente consegue fazer a conta. Passamos. Eu coloquei uns exercícios aqui, coloquei eles mais simples, tá? Na matemática sempre acontece isso. A gente assiste a aula parece muito fácil, aí na hora que vai fazer o exercício parece que é muito difícil, que não tem nada a ver com o que eu falei. Realmente é assim, tá? Se a gente tivesse nas salas de aula, assim, ia ser mais fácil da gente conversar, trocar ideia e tudo mais. Mas, vamos por aqui. Primeiro exercício, ó, calcule o valor de x. Isso aqui é bem a definição de logaritmo, passar o x para lá. Né, ficar x igual x elevado à terceira é igual a 8, enfim. Mexendo nisso aqui, coisa simples, tá? Esse aqui é mais simples. Esse aqui, ó, o valor da expressão de log de 64 na base 2 menos log de 27 na base 3 é igual a... Ó, conforme for acostumando a fazer os exercícios e conforme por malícia, nesse caso aqui ele não deu nenhum valor, né? E como que a gente vai calcular isso? Eu vou ter que passar o 2 para ser tipo 2 por outro lado, o 2 elevado a alguma coisa é igual a 64? É mais ou menos essa a ideia. O que eu tenho que fazer? A gente tem que olhar assim, o exercício e já saber que, por exemplo, 64 ele pode ser escrito na base 2. Se não me engano, é 2 a sexta. 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Eu acho que é 2 a sexta. A gente tem que fazer a conta aí. Como que a gente descobre qual que é... Como que a gente transforma 64 em base 2? Daquele mesmo jeito, decompondo. Vou pegar o 64 e dividir por 2, por 2, por 10. Depois eu tenho que ver quantos 2 deu, certo? O 27 é a mesma coisa, porque ele também pode ser escrito na base 3. Tá? Se ele não puder ser escrito na base 3, aí a gente faz mudança de base, ou o exercício tem que te dar outro resultado. Então, por isso aqui, ó, eu vou ter que achar o 2 elevado a alguma coisa para dar 64, tá? E vai ser bem isso aqui, ó, vai ser 2 elevado a sexta, o 6 vai passar para lá, multiplicando, né, o coisa tudo. E vai ficar dentro aqui, vai ficar tipo 2 elevado a sexta, o 2. Quanto que é log de 2 na base 2? Quando o logaritmando e a base tem o mesmo valor, é igual a 1. Então vai ficar o 6 que vai passar para lá, vai ficar 6 vezes 1. Entendeu? Então é mais ou menos essa a ideia. A ideia primordial aqui, primeiro, é transformar esse 64 em base 2 e o 27 em base 3. O resto é propriedade e conta. Nesse aqui, ó, se o log de 2 é igual na base 10, né, porque aqui não tem base, é igual a 0,3, então o valor do quociente, ele quer saber quanto que é a divisão de log de 32 na base 10 dividido por log de 16 na base 2, na base 10 também, que, né, não é 2, gente, pelo amor de Deus, não é log de 32 dividido por log de 16, não é 2 não, tá, tem até a resposta aqui, ó. Bom, não sei se vai dar 2, pode ser 2 por coincidência, assim, pelo rumo da conta.
Mas não é simplesmente você dividir o 32 por 16 que dá 2, corta log, não é isso não. Tem que usar as propriedades lá, tá? Então, é isso aí. Esse aqui, esse exercício, ele é difícil, tá? Ele é difícil. E ele, se não me engano, é do Enem. O Enem vai cair mais ou menos isso aqui, ó. Desse jeito. Aí você lê isso aqui, e blá blá blá, e não sei o quê. E aí você vai. Por que eu falei que assim, às vezes ele é um exercício plausível de pular? Porque você demora muito tempo nele. Às vezes ele nem é nem difícil. Às vezes o tempo que você demora dele não compensa. Então tem muita gente que, se não fizer rápido, se não fizer lá naqueles 3 minutos, embora eu não concorde de dividir assim, mas vamos supor que você não pode demorar muito. Uma coisa que é certa, você não pode demorar em exercício. Tem gente que fala, tem que ter 3 minutos por coisa. Ah, você não pode demorar, tá? O tempo você controla ali do jeito que você acha que deve controlar. Mas um exercício desse aqui, eu pularia e voltaria nele se eu tivesse tempo, tá? Muita gente possivelmente vai chutar ele. Então é um exercício difícil. Então vocês tentem fazer ele aí, porque ele praticamente vai usar muitas, ou se não todas, as propriedades de logaritmo. Onde que aparece um desse aqui também é na Unesp. Na Unesp, segunda fase, costuma aparecer. Eu acho que quando eu entrei no vestibular eu fiz um na primeira? Não sei, no meu vestibular teve. Então, quando eu entrei na faculdade, tá? Então, esse aqui, ele é mais chatinho, vai demorar mesmo, não se espanta. Mas me perguntem que a gente resolve. Todos os exercícios aqui, vocês me perguntem. E treinem isso, viu, gente? Logaritmo é difícil, todo mundo vai falar, não entendo nada de logaritmo e tal. Só que muitas. As matérias daqui para frente precisam dele. PA e PG precisa, em química vai aparecer, em física ele aparece, em matemática financeira aparece logaritmo também. Então vamos aprender essa ferramenta aí, certo? Qualquer coisa vocês me perguntem e fiquem bem até a gente um dia voltar. Tchauzinho.